Oi, gente! Então, eu tô aqui para gravar o vídeo para vocês do primeiro ano, para facilitar um pouco as nossas aulas à distância. Então, eu resolvi gravar um vídeo que vai trazer alguns trechos de explicação que eu vou poder poupar vocês do Meet, né? Que a gente vai poder reduzir, condensar um pouquinho. Então, a primeira explicação que eu quero fazer em vídeo são as categorias espaciais, tá? Para a gente poder aproveitar o máximo possível o nosso Meet para discutir ideias e não para a gente ter os conteúdos. A gente vai só discutir os conteúdos no nosso Meet, da maneira que a gente conseguir fazer isso. Né? Então, o primeiro conteúdo então é categorias espaciais e eu vou dar um contexto para vocês e vou explicar elas de maneira bem sucinta, contando com o que vocês têm lá já pesquisado no caderno ou na apostila de vocês. Tá? Então, isso aqui vai ser só uma rápida explicação para vocês terem uma base para poder entender aquilo que vocês pesquisaram lá no caderno, que vocês escreveram, tá? Então, para a gente entender um pouco a disciplina de geografia, a gente tem que ter um domínio da linguagem geográfica e entender o objeto de estudo que é a Terra. Partindo disso, a gente inicia então uma compreensão dessa complexidade que seria o mundo, a Terra, que a gente está envolvido, né? E para aprender essa complexidade e a organização espacial, né? As diferentes formas de organizar espacialmente a Terra, né? Se referindo a espaços mesmo, a gente divide a Terra em categorias espaciais, tá? E são bem simples, eu não pedi para vocês todas as categorias, né? Porque teria que ter mais duas, na verdade, mais três. E eu não pedi, eu pedi só as básicas que vocês têm que, é o saber necessário aí que vocês vão ter para concluir o ensino médio, tá? Então a primeira categoria que eu quero trazer para vocês é a categoria chamada espaço geográfico. Na verdade, a categoria espaço geográfico ela é a grande categoria, né, em que todas as outras estão inseridas dentro. Então é a nossa categoria mais ampla, tá? Por que a nossa categoria é mais ampla? Vamos pensar que o espaço geográfico é um grande círculo e que todas as outras categorias que a gente vai ver estão dentro desse grande círculo. Por quê? Porque pensar o espaço geográfico é pensar a Terra, é pensar o espaço em que a gente vive. Então, por isso que ela é a maior categoria, como se a gente fosse fazer um jogo do maior para o menor, tá? Então, o espaço geográfico, ele é amplo. E o que significa espaço geográfico? É a superfície da Terra, então, no qual os seres humanos vivem e produzem modificações. Então, tudo isso que a gente vive, esses locais em que a gente vive, esses países, as cidades, a gente chama de espaço geográfico, tá? E aí a gente pode colocar como duas palavras para definir o espaço geográfico, a natureza mais humano. Né? Eu sempre vou dar uma dica aí de uma palavra-chave para vocês entenderem o conceito de espaço geográfico. Então, natureza mais humano seriam as características do espaço geográfico. Tá? É a natureza que ela é modificada pelo homem. Tá? Então, é a superfície da Terra a qual os seres humanos vivem e produzem modificações. Tá? Seria a nossa vivência aí na Terra, ok? A próxima categoria são a categoria chamada lugar, tá? O lugar é uma categoria que tem relação com a nossa afetividade, com o nosso emocional. Então, lugar, na verdade, são espaços que nos são familiares, que fazem parte da nossa vida, tá? Essa é a definição de lugar para a geografia. Então, tem uma relação muito forte com a questão do pertencimento e as palavras-chave para a categoria lugar, né? Porque a gente tem que ter uma identificação com isso. Lugar e espaço, a diferença é pela questão da vivência, é pela questão da memória afetiva, é pela questão de pertencimento e identidade que eu tenho com aquele local. Então, por exemplo, um lugar que eu mais gosto é a minha terra, né? A minha terra seria Osório, a minha cidade. Um lugar que eu mais gosto pode ser o meu quarto. Entende que lugar é uma categoria muito menor dentro do grande espaço geográfico que a gente vive e não é usada para quando a gente vai generalizar coisas do tipo, ah, a terra é um lugar bacana, né? A gente usa para sempre voltar à questão do pertencimento e da identidade. Né? Então, o meu lugar é bonito. A questão do lugar ela também tá relacionada com relações de poder. Quanto mais eu me identifico com o meu lugar, quanto mais eu me identifico com o meu lugar, quanto mais eu tenho um sentimento de pertencimento desse meu lugar, mais eu vou ter uma intensificação das relações de poder, mais eu vou querer defender esse lugar, mais eu vou me apropriar desse lugar. Então, o lugar aqui, ele entra como uma subjetividade, a relação de poder estabelecido nesse lugar. Eu só defendo aquilo que eu realmente me sinto pertencido,
tá? Isso aqui são alguns símbolos, alguns sentimentos nacionais, inclusive, né? A gente só defende, só levanta a bandeira, a gente só tende a proteger aquilo que a gente sente pertencido, tá? A próxima categoria, então, é a categoria paisagem, tá? A paisagem o termo seria uma porção da superfície, uma porção da configuração terrestre que é possível abarcar com a visão. Essa é o significado de paisagem, né? Então, paisagem é aquilo que eu consigo enxergar em um dado momento. Então, essa parede que eu estou vendo aqui de frente, para mim, é a paisagem que eu estou vendo no momento. Né? Eu, nesse vídeo, e com esses livros aqui atrás, são a paisagem que vocês estão vendo nesse momento. Tá? Então, paisagem tem a ver com a questão da visão, tá? Tem a ver com uma porção da superfície, né, da configuração terrestre que eu consigo enxergar em um dado momento. Então pode ser uma foto, pode ser uma janela, pode ser a janela da minha casa, eu vejo uma paisagem. Se eu olhar por outra janela, eu vejo outra paisagem. E a paisagem também tem uma configuração subjetiva. A gente diz que a paisagem é subjetiva, por quê? Porque eu, Vanessa, olho para a janela e vejo uma paisagem. Vocês, olhando pela janela da casa de vocês, além de estar vendo outra paisagem fisicamente diferente da minha, vão ter outras questões envolvidas, questões emocionais, afetivas, simbólicas, né? Então, cada um enxerga a sua paisagem de um certo ponto de vista e relativa a um certo momento. A paisagem também tem a ver com pertencimento e identidade, porque como ela é subjetiva, eu olhando a paisagem da minha casa, ela me traz sentimentos, né? Ela me traz memórias de algum acontecimento, ou eu olho a paisagem e reconheço a minha cidade, tá? Então ela é subjetiva, ela desperta emoções, ela vai fazer isso, né, das mais diferentes formas. Então a palavra-chave para a paisagem é os 5 elementos. Ela vai despertar a nossa visão, a gente pode ouvir a paisagem, a gente consegue sentir a paisagem emocionalmente, a gente consegue sentir cheiro na paisagem. E outra coisa que a gente consegue ver são as relações geográficas ou econômicas que tem por detrás daquela foto, né, ou daquela imagem. Quando eu consigo comparar as paisagens de diferentes tempos, eu consigo, através de foto, tentar entender um pouco das relações econômicas e sociais que aconteceram naquele local ali em dado momento histórico, tá? E ela geralmente é composta, porque a paisagem ela é modificada, né? Assim, como é que eu vou dizer? Ela sempre se modifica, depende do olhar do observador, né? Hoje a paisagem está diferente de ontem, porque hoje tem um dia chuvoso, né? Enfim, está mais cinza, digamos assim. A paisagem, a paisagem ela é composta por elementos naturais e culturais, né? Então toda a paisagem ela é meio mista, digamos assim, ela tem esses dois elementos. A gente pode olhar elementos naturais na paisagem, pode ser as árvores, podem ser o próprio clima, né? Pode ser um rio, a vegetação. Isso são elementos naturais da paisagem. Os elementos culturais da paisagem, ou sociais, são aqueles que o homem criou e colocou naquela paisagem. Ele modificou aquela paisagem. Então, um cimento, uma rua, um edifício, né, um carro, uma construção, são elementos culturais que vão caracterizar a paisagem. Tá? A maioria das paisagens hoje que a gente vê nos grandes centros urbanos, muito pouco, mas na nossa cidade, por exemplo, a gente pode ver uma paisagem super mista. A gente tem elementos sociais e elementos naturais na mesma imagem. Tá bom? É isso, gente. Fica por aqui. Eu vou fazer mais vídeos, talvez para ajudar vocês. Essa semana, então, é esse o nosso vídeo de orientação, categorias espaciais.